isso faz parte da minha pesquisa, né? Na verdade, o tema que eu pesquiso no doutorado, e me parece que todos os escritos do Walter Benjamin desenrolam estas noções, que eu chamo de noções exatamente por não haver uma definição acabada, terminada, né? Então, mito em teologia, e a partir disso eu tento, na verdade, demonstrar como é que essas duas noções, elas são originárias no sentido de construção do pensamento político do Walter Benjamin, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho da recepção do Walter Benjamin no Brasil. Inclusive, é um livro que o Davi Galhardo, que também está aqui na live, me indicou, né, recentemente, que é essa recepção que é tão importante para a gente saber, né? O Walter Benjamin, inicialmente, ele entra no Brasil ali em torno de 1960, e ele é trabalhado inicialmente, né, o texto, a obra de arte, na época de sua reprodutibilidade técnica, que está inserido no debate da estética marxista, e aí aqui eu coloquei os principais representantes, né, o José Guilherme Melchior, o Robert Schwartz, o Leandro Conde, o Benedito Nunes e etc. Em 1975, começam a ler no Brasil Benjamin como um teórico, né, da modernidade, ou seja, ele tem toda uma visão de como é que a modernidade ela se compõe, né, a partir do advento do capitalismo e a partir da transformação das experiências estéticas que são o foco de análise dele. E aí nós temos aqui no Brasil o Flávio Cotter, o Willy Bolle, o Sérgio Paulo Rouanet e a Jeanne-Marie Gagneban. Não necessariamente esses teóricos de Walter Benjamin, eles estão inseridos apenas nessa temática, certo? Tanto é que, a partir da década de 85 a 90, há um grande interesse sobre a teoria da história do Walter Benjamin. Inclusive, a Jeanne-Marie também vai fazer parte desse interesse, bem como ela participou ali na tomada do Benjamin como teórico na modernidade. Então, não necessariamente esses representantes estão só nesses períodos. Mas é interessante essa retomada, porque mostra, no mínimo, as três vertentes que perpassaram o Brasil, ou o modo como o Brasil recebeu Benjamin, que foi pela estética, né, no debate da estética marxista, depois como teórico da modernidade, e depois como um teórico da história, né, de como é que se dá as teses sobre o conceito de história, onde a teologia, inclusive, vai ser o grande mote do texto. E nós temos um quarto, que é o que eu acho que todos nós estamos hoje, que é esse desdobramento filológico acadêmico sobre a obra, né, em que nós, pesquisadores, nos debruçamos sobre a obra e tentamos colocar novas temáticas ou discutir as temáticas antigas com uma outra roupagem, né? Então, nesse desdobramento, da década de 90 para cá, a gente vê, principalmente do início dos anos 2000 para cá, a gente vê um grande interesse dos benjaminianos nos textos metafísicos de juventude. Inclusive, essa divisão, juventude e maturidade, é uma divisão que alguns comentadores fazem, não que nós concordemos, que todo mundo concorde com isso, inclusive eu sou um dos que discordam, porque eu não vejo qual a diferença entre os textos de juventude e de maturidade. É claro que há ali uma reconfiguração do problema, de modo mais materialista, a partir de 1928, mas os anteriores também são todos textos que Benjamin escreveu já com uma certa idade, então é meio estranho dizer texto de juventude, né? E texto de maturidade. Então, talvez aí tenha que ser mais bem delimitado essa divisão a partir de uma reconfiguração dos problemas e não da idade. Então, esses são os quatro, até pelo menos 2005, é por aqui que anda a pesquisa em Walter Benjamin, e depois vai haver um interesse maior acerca dessas obras de juventude, onde a metafísica parece falar mais alto, e aí é que entra, né, o meu projeto. E aí esse projeto, essa tese, né, eu proponho, geralmente, com ela,
vê uma contraposição que está ali na obra do Walter Benjamin, a todo momento, inclusive, na obra das passagens ele diz, né, o meu pensamento é essencialmente ateológico, ou seja, não pode ser tomado de modo sem a teologia. Então, eu proponho, como tese, a contraposição entre mito e teologia, né? E aí essa é a minha chave de leitura para compreender a construção histórico-política do pensamento do Benjamin. E aí eu ponho essas noções como a origem do projeto benjaminiano. Só que origem aqui não é, e aí eu faço essa diferenciação aqui embaixo, a origem aqui é um conceito exposto lá na tese de livre docência do Walter Benjamin, né? A origem do drama barroco alemão, e é o conceito que ele usa, é um conceito metodológico que ele usa para análise do drama barroco. Então, origem não entende-se aqui Gênese. A Gênese ela descreveria um começo e um desenvolvimento cronológico, só que origem para o Benjamin diz respeito a uma certa imagens que saltam para fora da tranquila sucessão cronológica e revelam a verdade do fenômeno, quebrando com o discurso estabelecido. Eu acho interessante assim, porque eu comecei a compreender a origem a partir de uma teórica que era amiga do Benjamin, mas que não era tão próxima dele, pelo menos não nesse período de juventude dele, que é a Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt ela tem um texto que todo mundo conhece, As Origens do Totalitarismo, e me parece, inclusive já conversei com alguns teóricos da Hannah Arendt, e tem um artigo sobre isso, espanhol, que a Hannah Arendt, quando fala origens do totalitarismo, ela está se referindo, por exemplo, à origem do Walter Benjamin. Tanto é que ela diz lá, né? Lá no prefácio, ela diz assim: não se trata da origem cronológica do totalitarismo, mas de fenômenos que se cristalizaram e manteram o totalitarismo, quais sejam, né? O antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. E aí, origem aqui não diz respeito ao começo, mas diz respeito a imagens que saltaram no decorrer do totalitarismo e que são os fenômenos originários do totalitarismo. Então, eu acho que ela toma esse conceito do Walter Benjamin e ela é muito ilustrativa para explicar que a origem ela não é Gênese, mas sim esses fenômenos que se cristalizam e que saltam e que correspondem aos objetos de análise que vão dar a verdade do tempo, a verdade do fenômeno e quebram com o discurso estabelecido. Né? Meu problema é que me parece que de 1928, ou seja, da publicação do Rua de Mão Única até 1940, há uma tônica marxista no Benjamin e que essa tônica, para os comentadores, ela parece ser mais forte do que aquilo que ele escreveu no decorrer dos textos anteriores à sua aproximação do marxismo. Eu falo textos anteriores à aproximação do marxismo, mas não dá para a gente saber realmente quando foi que se deu a aproximação do Walter Benjamin com o marxismo, não. No fundo, é uma falsa questão. Por que é uma falsa questão? Porque como nós não temos como saber quando foi que ele se aproximou ou não do marxismo, né, não parece haver sentido em dizer que são textos anteriores à sua aproximação do marxismo. Mas como é uma questão posta pela fortuna crítica do Benjamin, me parece que eles têm muita certeza de quando é que se deu essa aproximação ao marxismo, e essa certeza está centralizada num texto de 1928 chamado Rua de Mão Única, né? Eu entro exatamente aí. Talvez Benjamin não tenha deixado os textos de juventude, onde ele trata de mito e teologia, em prol de uma adesão completa do materialismo histórico. Pelo contrário, eu acho que ali há, na verdade, uma junção entre aquilo que o próprio Benjamin concebia como diagnóstico histórico-social, que é o mito, né, reconfigurado no problema do materialismo histórico, bem como a teologia que vai servir como um norte de apreciação e crítica desse diagnóstico originário. Então, nesse sentido, não seria o marxismo que pauta a filosofia benjaminiana, mas eu tentaria inverter isso, né?
São os conceitos de Benjamin que interrogam e partilham o terreno da crítica com o materialismo histórico. Ou seja, há uma própria análise do filósofo de Berlim, que é o Walter Benjamin, a partir daquilo que ele concebe como realidade, que enriquece e indaga o materialismo histórico, né? Tanto é que eu acho que as teses sobre o conceito de história são exatamente essa indagação do materialismo histórico, ou a crítica à visão do progresso, compartilhada tanto pela social-democracia, quanto pelo comunismo da União Soviética, quanto com a historiografia burguesa, que ele nota que esses três, e o fascismo, têm uma fé cega, né, no progresso. Então, eu acho que a teologia entraria aí como modo de interrogar o marxismo, interrogar a teoria marxiana, para que a gente compreenda melhor que talvez esse modo de análise do progresso, ele não seja, ele necessite de espírito, né, como vai dizer a Jeanne Marie lá em Os Cacos da História. Então, a tese que eu me proponho assim, na minha pesquisa é exatamente investigar como é que vai se dar essa diferenciação, essa contraposição entre mito e teologia. Aqui são duas noções centrais, que eu acho que o Benjamin tem bem claro desde 1913, quando ele está concebendo ali o texto sobre a vida dos estudantes, né, que é publicado ali em 1915, que tem ali a teologia como forma de libertação e o mito, que seria muito mais o diagnóstico originário sobre a realidade. O que é que eu entendo por diagnóstico originário? Ele está dando um diagnóstico sobre aquilo que a realidade na qual ele está inserido ou seja, um diagnóstico de como é que esse problema ele se coloca dentro, a configurar toda a realidade a política que ele se põe. Então, o problema central é a pergunta como é que se dá o pensamento político do Walter Benjamin, né? Essa construção, segundo o que eu proponho, ela é posta a partir da compreensão do diagnóstico originário sobre o modo como a realidade se dá, isto é, em uma relação de forças humanas reificadas que mantém os seres humanos presos nas categorias de destino, culpa e castigo, isto é, o mito. Primeira aproximação da noção de mito. O mito, segundo Benjamin, em alguns textos que ele vai colocando, ali na produção de 20, com crítica da violência e crítica do poder, o texto sobre Goethe, né, as afinidades eletivas de Goethe. O mito ele vai se dar ali, nesses dois textos, como uma certa reificação. Né? Há relações humanas que são reificadas, ou seja, não reconhecidas, que prendem os seres humanos na rede do destino, da culpa e do castigo. Em contraposição a esse diagnóstico, ou seja, a essas relações reificadas, ou essas relações naturais que se põem como sobrenaturais, ou seja, são relações criadas pelo próprio ser humano, que dele se independentiza e ele os controla. Essas relações os controlam como se fossem forças do destino, como se fossem forças dos deuses. E é por isso que o Benjamin vai chamar isso de mito, ou de relações míticas, né? E aí, em contraposição a isso, eu ponho a teologia como essa via de salvação e redenção, a partir da saída do mito que domina a sociedade moderna atual. Porque a via pela qual o ser humano pode salvar do destino posto pelo mito é o que eu defendo, eu acho que é o que o Benjamin, no fundo, achava, é a teologia. Porque a teologia ela vai dar uma nova cor, ela vai dar uma nova tônica de contestação, ela vai ser sempre uma categoria crítica por excelência. E aí, já eu vou explicar melhor como é que ela se põe como categoria crítica por excelência. Ela sempre vai se pôr como uma categoria crítica por excelência, ou seja, ela vai dar a tônica de crítica da realidade social no decorrer dos textos do Walter Benjamin. Se ela não aparece ali enquanto teologia mesmo, ela aparece sempre como um anãozinho pequeno e feio da primeira tese sobre o conceito de história. Por que a teologia vai ser isso, eu acho? Que as experiências que ele vai pôr, né, que vão fazer frente à marcha do mito,
elas são frequentemente ligadas à esfera do divino. É o caso, por exemplo, na crítica da violência, crítica do poder, Benjamin vai dizer que o direito ele é a encarnação do poder mítico na Terra. Quem é que faz frente à violência mítica do direito? Aí ele vai dizer a violência divina, que se contrapõe à violência mítica. Ou então ele vai colocar lá no fragmento teológico político, né, quando ele vai falar que o reino do Messias ele não é o meio, ele é o fim. Só que aqui tem que ter um cuidado, porque frequentemente quando eu digo isso, as pessoas estão pensando que quando eu falo que a teologia se realiza na Terra, o povo tem medo que eu recaia na experiência de 1948, que é o Estado de Israel. E o messianismo no Benjamin, ele não pode ser caracterizado, configurado como uma realização de um Estado, por exemplo. Ou seja, não é um Estado fundamentalista religioso baseado no sionismo, como é Israel. Inclusive, Benjamin sempre se colocou, e sempre foi um ponto de tensão muito forte entre ele e um amigo dele chamado Gerson Scholem, né, porque ele sempre se colocou contra a instauração de um Estado judeu, porque para ele me parecia cheirar a totalitarismo, não é essa palavra, mas parecia cheirar a fascismo. Então ele sempre foi anti-sionista, ele se colocou contra o sionismo várias vezes, nas cartas que ele tem com Scholem, e ele nunca quis ir a Israel, né, ao Estado de Israel, e aí eu me coloco muito fortemente contra o Estado de Israel nesse sentido também, porque, como eu sou muito mais ligado ao Eduardo Said, eu prefiro chamar de Palestina. Então ele se coloca a invasão, contra a invasão da Palestina pelos judeus, e isso sempre foi um ponto de tensão muito grande na amizade dos dois. Mas, contudo, todavia, a teologia ela sempre vai ser esse modo como ele vai tentar contrapor, né, o mito. Se o mito é a realidade, porque ele aprisiona, é a realidade, no sentido de que ele aprisiona todos nós na rede da culpa e do castigo, a partir do destino, né, o que vai servir para que a gente combata o mito são as experiências teológicas. Mas primeiro eu vou tentar precisar o que é o mito. O mito em Benjamin está relacionado com o misterioso e o estranho. Ele é uma espécie de força alienada do tempo e do espírito humano, uma estrutura de realidade que aparenta ser autônoma e controla sem poder ser notada. É interessante aqui porque eu acho que o maior exemplo do mito é a categoria da reificação do Lukács. Quando a gente pensa em algo reificado, nós estamos falando de algo que aparentemente está para além da construção humana, ou seja, algo natural que sempre existiu. No entanto, essas relações elas são humanas, ou seja, elas são construídas historicamente. Então, quando eu digo que o mito ele é uma força alienada do tempo, ou seja, ele é uma força que não se reconhece construída historicamente. E mais, não se reconhece como construída nas relações humanas. Então, ele é uma estrutura de realidade que aparenta ser autônoma e controla sem poder ser notada. O mito aparece, partindo dessa perspectiva, como uma inversão do sobrenatural em imanente, isto é, como o demoníaco que expressa a culpa nos indivíduos. O mito, ele aparece como forças sobrenaturais. Só que o Benjamin identifica que as forças míticas não são sobrenaturais. Elas são construídas historicamente e, por isso, elas não são imanentes, de forma que, se ela é construída por se ela é uma construção histórica, pode muito bem ser reformulada e destruída em outra apreensão do tempo. Né? Um poder que submete e amarra os seres humanos na teia do destino como força misteriosa e violenta, e que se eleva sobre eles. Seu mistério e estranheza é a inconsciência do mito pelos homens, modo pelo qual eles não conseguem conduzir a vida sob regras humanas, ou pelo menos não conseguem ver a vida sobre essas regras. O funcionamento do mito, e aí o mito, ele tem essa temporalidade própria, né? Ele se constitui, segundo Walter Benjamin, como eterno retorno, como tempo cíclico, circular, que retorna a todo momento, né?
Esse funcionamento ele vai poder ser contemplado aonde nos escritos do Walter Benjamin? Na descrição dele sobre a violência mítica, no Paracrítica à Violência, e o que é essa violência mítica, né? O Benjamin vai dizer que o direito ele se estrutura violentamente. Como assim? O direito ele é resultado. O direito que eu falo aqui, eu estou falando das leis que regem a sociedade, que protege a classe dominante. Né? A gente está falando aqui do direito mesmo, né? Do corpo de leis que regem a sociedade. Então, ele vai dizer que o direito, como é que o direito é formulado? A partir da violência. Ou seja, uma violência cria o direito, mas não se esgota aí. Essa violência também mantém o direito. Ora, tente, de alguma maneira, quebrar com a força do direito, para você ver se a polícia não bate no instante dentro da sua casa. Só que o direito, ele não é... Essas leis, elas não vão ser formuladas, segundo o Benjamin, né, para benefício, né, das classes dos vencidos, obviamente. É claro que vencidos é um termo que ele vai tomar lá em 1940 e não em 1921, mas isso vai servir por enquanto. Então, o direito ele vai ser essa espécie de opressão dos vencidos para manter, né, a sociedade do modo como os vencedores a idealizam. Então, é essa violência que sempre retorna, é cíclica. Mantém o direito, cria o direito e mantém o direito. Ou seja, é um círculo em que a violência ela não para, é sempre violento. Esta é a violência que sempre retorna. A violência caracterizada na instauração, ou seja, na criação e manutenção do direito, porque não é só usada para criar, é também usada para manter. Né? Violência que não visa garantir critérios exteriores, fins de direito, mas o próprio direito que se constitui nela mesma. Quem é que a violência do direito defende? O direito. Não a classe dos vencidos, não os seres humanos. É uma violência que se abate para defender ela mesma, ou seja, ela se autoalimenta e se retroalimenta. Né? Nesse movimento cíclico, o mito se materializa na esfera do direito com a aparência racional. Parece que ele aparece racionalmente, só que quando a gente analisa, quando o Benjamin analisa, ele vai demonstrar como ele não aparece racionalmente. Na verdade, ele é apenas uma ressurreição do mito na modernidade. Por quê? Porque, assim, em 1919, o Benjamin escreve um texto chamado Destino e Caráter. E aí ele vai analisar o fenômeno do direito nesse destino e caráter. Ele vai dizer assim, olha, nos tempos anteriores, na Grécia Antiga, por exemplo, o destino ele era uma força que se exercia pela mão de ferro dos deuses. Ou seja, os deuses controlavam o destino dos mortais. E aí ele vai dizer, olha, na modernidade, o direito encarna a lei dos deuses. E nós não sabemos o que é a lei. E, portanto, como nós não sabemos o que é a lei, ela se põe contra a gente de forma mítica, como se ela regesse a nossa vida. Porque nós não temos, ou não vemos, ou não percebemos que as leis são criadas historicamente nas relações humanas. Só que as relações pela qual a lei é formulada é a relação do vencedor oprimindo o vencido. Só que, por que é mito? Porque passa despercebido que isso é uma relação histórica. E é executada como se fosse uma relação do destino mítico dos deuses anteriores, sentando a mão nos meros mortais. Então é como se o direito ele estivesse imerso numa aura de divinização e de obscuridade que a gente não percebe. E aí acaba tomando ele como algo mítico e divino, mas não percebe que são relações humanas alienadas, forças humanas alienadas e não reconhecidas em si. Então, as forças do destino, elas se sobrepõem à força das ações humanas e colocam os homens em julgamento, processo eterno pelo qual o direito se realiza. Eterno por quê? Porque culpa e não redime, porque oprime e reprime sem ninguém ser absolvido. O texto que bem representa isso é o processo do Kafka. Quando a gente pensa no processo, um belo dia, Joseph K., ele é recebido dentro da própria casa por 2 policiais que dizem que ele está sendo processado. E no livro inteiro, a gente não sabe o que é que Joseph K. fez. A gente só sabe que as forças do direito o culpam e o castigam, mas jamais o redime. Né? Ele é impossibilitado, por exemplo, de entrar
nas portas da justiça. Por quê? Porque ele não percebe que toda a construção da burocracia, ou da burocracia do direito, do processo, do julgamento, é fruto de relações humanas, e não forças divinas que se abatem sobre os homens. De modo que o direito ali ele se exerce como uma força mítica. E é por isso que cá, por exemplo, não poderia ultrapassar as portas da justiça. Porque passou dali, é o divino, né? Então, eu acho que o Crítica da Violência, Crítica do Poder do Benjamin deveria ser lido, inclusive, em conjunto com o processo do Kafka, né? É um negócio que eu tenho muito, muito bem preso na minha mente, eu acho que desde faz aqui, uns 6 anos. Então, eu acho que deveria ser lido por aí. Então, o mito, ele é isso, né? Ele é essa força, são essas relações humanas alienadas do tempo e do espírito humano, ou seja, são forças que nós não reconhecemos que nós mesmos produzimos. E aí eu tenho a hipótese de interpretação da obra inicial do Walter Benjamin, né? Que eu penso que a produção inicial dele, e essa produção inicial é o que o povo chama de produção de juventude, que eu não acho que é tão juventude assim. Essa produção inicial ela vai operar em dois planos, né? O primeiro plano é uma crítica à modernidade. Como assim uma crítica à modernidade? Porque o Benjamin me parece atacar exatamente o plano de racionalização do mundo a partir do sujeito, né, racional e operante, demonstrando que a filosofia moderna não ultrapassou o mito, mas o secularizou e o tornou mais forte na instituição do direito, bem como ainda se mantém no presente, neutralizando as forças revolucionárias desse. Primeira coisa, o projeto do esclarecimento moderno, ele não superou o mito, pelo contrário, ele secularizou o mito na instituição do direito e tornou esse mito mais forte. Por quê? Porque agora não são mais os deuses, mas são as leis, em sua forma, que castigam os seres humanos, né? Então, o que é que o mito faz? Né? O que é que o direito faz, na verdade? O que é que o mito vai fazer? Ele vai tornar o direito mais forte, ele vai se manter no presente com a mão de ferro, né, das instituições, e ele vai neutralizar as forças revolucionárias do presente. O mais importante, eu acho, é isso. O mito, ele paralisa as forças revolucionárias do presente, segundo Walter Benjamin. Segundo, né, o que é que eu compreendo o segundo plano, por onde haja a produção inicial do Walter Benjamin, né? É o reconhecimento de uma possibilidade de quebra deste diagnóstico, né? Esse reconhecimento, essa possibilidade, ela vai estar centrada na teologia como história da salvação. E onde é que a teologia se firma, né? No presente, como agora, no qual infiltraram os estilhaços do messiânico. Isso vai me permitir pensar, ou me permite pensar, que a teologia é tomada na obra do Walter Benjamin de uma maneira muito peculiar, né? A teologia, ela não é imaterial, ou seja, não se trata aqui de uma teologia que versa sobre um Deus que não está na Terra, ou de uma teologia que versa sobre um pós-vida, mas sim de uma teologia materialista que visa salvar a história no aqui e agora, né? E aí eu digo, pois se realiza no âmbito da história, isto é, do profano, como análise crítica do diagnóstico social traçado no mito. É uma análise crítica. E aí eu ando pensando numa tese de tocar a teologia não, dessa forma peculiar, né? Inclusive o Gerson Scholem, eu coloquei aqui embaixo, ele disse que o Benjamin tinha um judaísmo desvirtuado, né? Eu acho que o Benjamin tem como teologia é a teologia negativa. O que é a teologia negativa? Ali, Maimônides, lá no Guia dos Perplexos, bem como o mestre Eckhart, eles versam sobre uma possibilidade de se falar de Deus dentro da sua negação. Ou seja, eu não posso falar de Deus a não ser por aquilo que ele não é. Ou seja, Deus não é terreno, portanto, ele é imaterial. Deus não ele não tem limite, ele não tem forma, portanto, ele é informe. Então, eu só posso falar de Deus por aquilo que ele não é. Desse modo aqui, eu estou transfigurando a teologia e estou dizendo o seguinte, eu só posso falar de uma humanidade libertada por aquilo que ela não é. E aí eu começo a falar o que é que a humanidade é nesse momento. O que é que a humanidade é nesse momento? É presa nas amarras do mito. Então, quando eu estou falando do mito,
Negativamente, eu estou implicando uma teologia. A teologia ela sempre vai servir como conceito crítico. Por quê? Porque ela vai sempre se pôr como uma crítica ao status quo. E o status quo, nesse momento, é mítico. Então, falar do status quo é, ao mesmo tempo, falar da teologia por aquilo que ela não é. Ela não é isto aqui. Ela não é o tempo do inferno. Ela é uma outra apreensão do tempo. Então, não se trata, portanto, né, na teologia, de uma promessa a ser realizada em uma pós-vida. Ao contrário, aliás, na experiência judaica, né, quando a gente pega livros como a Cabala, do Gerson Scholem, ou quando você pega alguns estudos sobre a Cabala italianos, como o Floro Biardini, né, que faz uma aproximação entre judaísmo e anarquismo, que é muito interessante, exatamente para dizer o seguinte: olha, o que a gente tenta não é instaurar o reino de Deus numa outra vida, mas sim salvar esta vida aqui. Só que isso aqui não deve ser confundido, e aí é que eu digo, porque, por exemplo, a Cabala do Scholem ela é muito interessante, mas todas as análises do Scholem, dessa construção terrena da salvação, aponta para uma coisa chamada Estado de Israel. E o Estado de Israel, a gente sabe, é opressor para com os palestinos. E ele tende a agir com práticas totalitárias. Ou seja, no extermínio dos palestinos, né, nas prisões feitas só para palestinos, impedem palestinos de ascender socialmente, há um toque de recolher para palestinos na capital, entendeu? Então, quando eu falo que o Benjamin defende uma teologia, e que essa teologia ela se realiza aqui na vida, eu não estou me referindo ao reino de Deus na terra. Inclusive, em 1921, ele tem um texto, fragmento teológico político, que ele diz, olha, o reino do Messias não é o reino de Deus na terra. Pelo contrário, é o fim da história. E por fim da história aqui, eu entendo o fim do mito. O fim do mito, ou seja, o fim das amarras que nos prendem e nos castigam e nos culpam, né? O reino, na verdade, o reino messiânico. Mas esse reino messiânico, ninguém sabe o que é. Não é uma implantação do reino de Deus na terra, portanto, não é a implantação de um Estado de Israel, não é um fundamentalismo religioso, pelo contrário, é uma categoria de crítica mesmo à realidade, de sempre se pôr em negação a esta realidade que se apresenta como repressora dos nossos desejos revolucionários. Então, é assim que eu compreendo a teologia na experiência judaica. Inclusive, eu tenho um artigo que eu fiquei muito feliz em escrever, que se chama Judith Butler e Eduardo Said, onde eu faço essa crítica ao Estado de Israel e digo que a natureza histórica do judaísmo não admite, por exemplo, a criação de um Estado, já que a sua natureza histórica se dá a partir de um fenômeno chamado diáspora, ou seja, a dispersão. Então, por teologia aqui, eu estou fazendo todo esse discurso para dizer o seguinte: não confundam teologia aqui como uma tentativa de implantação do reino de Deus na Terra. Porque quando eu digo, né, não é uma promessa a ser realizada em uma pós-vida, ao contrário, na experiência judaica, trata-se de uma transcendência histórica, um outro modelo de sociedade no qual a opressão do presente não seja um modus operandi de funcionamento. Eu não estou me referindo aqui à tentativa de criar um Estado fundamentalista religioso, eu não estou querendo me referir aqui a uma experiência de formulação de uma outra sociedade com base na palavra de Deus ou dos deuses. Não é isso. Aliás, essa outra sociedade com base na palavra de Deus e dos deuses se chama mito, segundo Walter Benjamin. Em outras palavras, retomando, né? Eu tento retomar aqui a tarefa que ele coloca lá no programa da Filosofia por Vir, que foi escrito em 1918, ele já começa com uma tarefa ali. Em outro programa da Filosofia por Vir, 1918, a teologia, segundo pensamos, seria um modo de reabilitar a dignidade da experiência efêmera em detrimento da permanência do eterno. É a retomada da realidade, formulada não por forças sobrenaturais, mas pela própria ação humana em nome de uma outra experiência temporal que não é a do mito. É interessante, porque essa tarefa o Benjamin nunca vai abandonar, né? Essa tentativa de reabilitar a dignidade da experiência efêmera, porque ele vai dizer o seguinte, ó, a história da filosofia, ela sempre foi voltada para a contemplação da eternidade, as ideias em Platão,
né? Deus na Idade Média e início da modernidade, o espírito conjugado com a história em Hegel. Então, e aí ele vai dizer, a filosofia deu conta da experiência eterna, mas ela não deu conta, né, de dignificar a experiência efêmera que nós vivemos. Como é que nós dignificamos essa experiência? E aí a dignificação dessa experiência é a vista, até onde eu sei, de um outro tempo que não este em que nós estamos imersos. Nós não estamos imersos no tempo cronológico, né? Então, quando a gente vê as outras noções de tempo, como o kairos ou o tempo messiânico, não se trata do tempo cronológico, mas se trata do tempo da intensidade, ou seja, de justificar essa experiência de forma a nos tornar libertos dessa outra experiência que é a cronológica, que é a experiência de Cronos que nos esmaga todo santo dia. Né? E a experiência, inclusive, do capital, porque se trata de tempo contado e não de tempo vivido. Apesar que também pode ser denunciado como falsa questão, né? Uma vez que o tempo contado também é tempo vivido. Mas eu acho que há um peso maior pela força do tempo contado do que pela intensidade dos momentos em que nós vivemos, que podem dignificar a experiência. Né? Então, essas são minhas interpretações. A primeira aqui há um diagnóstico é que nós vivemos nas amarras míticas, e há uma tentativa de saída desse diagnóstico, qual seja, a teologia enquanto como é que eu posso dizer, enquanto categoria ou noção que possibilita a crítica constante dentro da leitura do mundo. Né? Inclusive, lá nas passagens ele diz, né, ora, a gente tem que ter em mente o seguinte, existem duas formas de leitura. A primeira é como se lê o texto. O método para se ler um texto é o filológico. Aí ele diz, existe uma segunda forma de leitura, que é como se lê o mundo. O modo como eu leio o mundo é teológico. Por que teológico? Porque quando nós começamos a especulação da teologia, a teologia ela visa salvar e redimir o mundo. E esse salvar e redimir tem a ver aqui com colocar uma outra experiência de tempo que não seja essa que nos oprime. E isso é que é interessante, né? Porque que outra experiência de tempo é essa? Como é que nós podemos formular uma nova experiência de tempo que seja messiânica, portanto, salvadora e redentora? Isso pode ser transfigurado como revolução, entende? Então, a teologia é o grande mistério, na verdade, da minha pesquisa, porque o mito, ele é amplamente comentado. Inclusive, eu acho que quem introduz a discussão sobre o mito aqui no Brasil, salvo engano, é o Hernán Chaves. Ele tem um livro muito interessante, que é a tese de doutorado dele, que foi publicada, que é Entre Benjamin e Nietzsche. Tá? Eu tenho ele por aqui, eu só não estou vendo. Mas, enfim, ele tem um livro muito interessante que trata da temática do mito. Ou seja, a temática do mito ela não é desconhecida. Só que de uns anos para cá, no mínimo uns 10, 15 anos para cá, a Jeanne-Marie, aqui no Brasil, ela introduziu essa investigação sobre a teologia. Os americanos, em 2016, escreveram um livro chamado Walter Benjamin e a Teologia, onde eles abrem o livro dizendo o seguinte, a teologia foi desprezada durante muito tempo e está na hora da gente começar a tratar da teologia nos escritos do Benjamin. Por quê? Porque parece que a teologia ela foi escrecida como se o Benjamin fosse apenas um expositor da teoria crítica marxista. Mas ele não é só isso, ele é também alguém que pensou uma outra possibilidade que não, né, a materialidade histórica tomada pela revolução da União Soviética e das outras revoluções que houveram no mundo. Então, ele pensou teologicamente na tentativa de libertação desse tempo. Né? Então, a Jeanne-Marie ela vem com essa pesquisa, o Michel Lovin, em 2020, também começou a apontar as possibilidades de se tomar a teologia em Walter Benjamin. Inclusive, a proposta do Michel Lovin é muito interessante, né? Porque ele faz um comentário sobre as teses sobre o conceito de história, e ele diz o seguinte, ora, o Brasil ele é muito privilegiado na recepção desse texto, porque a América Latina ela tem mais condições de compreender esse texto do que a Europa. Aí ele vai dizer por quê. Porque aqui a Igreja Católica, na América Latina, ela sempre foi ligada às lutas sociais, né? É o caso da teologia da libertação, por exemplo. Então ele vai tomar uma certa aproximação com a teologia da libertação e vai dizer, olha, na Europa, esse texto aqui é incompreendido. Porque os caras olham para a teologia como se fosse uma metáfora.
E não é uma metáfora, não se trata de uma metáfora, se trata de um modo de ler o mundo. E aqui a gente tem esse privilégio de ter uma teologia da libertação e ver que a teologia ela serve para propósitos de libertação, não apenas espirituais, mas terrenos. Porque quando você pega o Leonardo Boff e companhia, você vai ver que se trata também de salvar o povo aqui, né? Inclusive os mais pobres, aqui na terra, e não só garantir um lugar no céu. Não se trata só disso. Obviamente que o Benjamin não está falando de garantir um lugar no céu, mas está falando de redimir os vencidos do que até agora foi a existência, né? Pautada pelos vencedores. Então, se trata de colocar, por exemplo, identificar o mito como forma histórica e trazer a teologia para o debate, porque há muito tempo ela não era trazida. E, claro, delimitar que teologia aqui não se trata do advento não se trata de um advento de uma estrutura de fundamentalismo religioso, pelo contrário. Se trata aqui de uma estrutura, de uma outra apreensão do tempo. Essa outra apreensão do tempo é desse mesmo tempo que a gente vive. Eu lembro que tem uma passagem muito interessante, né? No Walter Benjamin, a teologia, que o cara diz assim, o tempo messiânico não é outro tempo, é apenas tempo. É só esse tempo aqui. E quem é que pode formular um outro modo de abarcar a vida no tempo? Somos nós, seres humanos. Ou seja, não está ligado a uma divindade. A teologia serve como uma categoria crítica de formulação, de formulação antimítica. Portanto, é mais interessante do que o mito nesse sentido. Então, no meu projeto, eu tenho alguns objetivos, né? Eu tento defender essa contraposição mito-teologia como noções de filosofia política e base de sustentação da obra do Walter Benjamin. Por que é de filosofia política? Porque visa, né, confrontar a minha própria realidade, a nossa realidade, e tentar nos redimir e salvar isso aqui que permeia a realidade. E essa organização não pode ser senão política, né? Como diz o Jean-Pierre Vernant, lá nas origens do pensamento grego, se a gente se lembrar, eu sempre lembro daquela conclusão, porque é um negócio que me marcou muito, que ele diz assim, olha, o advento da polis, o advento da política, é o análogo do homem tomar o destino em suas mãos. E aí eu sempre achei isso muito bonito. Tomar o destino nas nossas próprias mãos é nos auto-organizar, né? E aí eu acho que a teologia, ela aponta para isso. Então, para mim, é base da filosofia política do Walter Benjamin, porque tanto aponta o diagnóstico como a possibilidade de quebra desse diagnóstico, por ser uma categoria crítica por excelência, né? E aí existem os específicos, porque ela vai possibilitar o quê? Identificar o mito como forma histórica. Mas que tipo de forma histórica? Uma que não é reconhecida, porque ela é um modo inconsciente da produção humana que o domina. Isso aqui eu acho que a categoria de reificação, ela explica muito bem isso daqui, categoria de reificação e Lukács, achar que as coisas são naturais e que são alheias à história, quando na verdade elas são produtos históricos e não são tomados desta maneira, mas são. Né? Perceber que o mito ele é uma forma histórica, portanto é fruto de relações humanas, e como fruto de relações humanas ele pode ser reformulado, ou seja, quebrado, né, na instauração de outro tipo de relação, que não seja a cronológica, que não seja a mercantil, que não seja, né, essas relações do mundo capitalista, e muito menos do mundo mítico, retomando a bases pré-capitalistas. Tem um negócio que eu acho que o Benjamin não é nostálgico. Demonstrar como o Benjamin estabelece a crítica da sociedade sustentada pelas bases modernas em sua articulação com a estrutura mítica, ou seja, como é que Benjamin vê a modernidade e o mito como duas estruturas entrelaçadas, ou seja, essa estrutura do esclarecimento, ela não é tão esclarecida assim. E aí eu lembro um texto da Jeanne Marie sobre a dialética do esclarecimento da Adorno Horkheim, que ela vai dizer, olha, o que está ali no pano de fundo da dialética do esclarecimento é o conceito de mito em Walter Benjamin. Por quê? Porque o mito, ele se coloca como esclarecido, mas ele tem estruturas obscuras, inconscientes, que não são tão esclarecidas assim. Então, qual é a pergunta do Adorno do Horkheim? Como é que o esclarecimento produziu o fenômeno do fascismo? Né? Como é que uma sociedade esclarecida produziu o fascismo? Aí a resposta não é tão esclarecida assim, não. Porque eles têm um pensamento preso ao mito, ou seja, a esse obscuro, essa relação, essa produção inconsciente, que a gente não domina, mas que nos domina, né? B, demonstrar, que é exatamente isso que eu falei, e a C, né? Estabelecer a teologia como forma crítica da possibilidade de libertação do diagnóstico do mito. A teologia ela é uma categoria crítica, porque ela aponta
para aquilo que o mito não é, entendeu? Como ela aponta para aquilo que o mito não é uma possibilidade de reconhecer que o mito tem que ser ultrapassado. E também formular, construir, porque eu acho que isso é uma praxis, né? Não tem uma resposta. É tipo o que é o comunismo no Marx. Ninguém sabe, nunca foi tentado. A gente só sabe dentro da possibilidade da experiência que nós construímos durante a prática. Então, não é uma estrutura teórica de dizer, olha, como é que o Benjamin diz, não é um fim, não é um objetivo, é o fim mesmo, é o acabou. Ou seja, não é um objetivo a ser alcançado. O Benjamin diz lá no texto de 1921, o fragmento teológico político, né? Não é um fim a ser alcançado, ou seja, não é uma sociedade já prontinha que nós vamos alcançar, pelo contrário, né? É o fim da história e, portanto, é um espaço aberto ali para que a gente possa, eu acho que, construir coletivamente, mas sem regras pré-determinadas. E aí, claro, a gente entra dentro de um terreno de especulações que não parecem tão frutíferas, né? Mas, contudo, todavia, é uma coisa que nos permite pensar um outro tipo de sociedade que não essa, mas que eu acho que ninguém, no fundo, tem a palavra final. E demonstrar que a teologia é uma forma histórico-material. Por que é uma forma histórico-material? Porque ela pauta aqui e agora como possibilidade da quebra das amarras míticas. Não é numa outra vida, como no cristianismo, eu vou alcançar uma outra estrutura de tempo que não o tempo do inferno. Porque o Benjamin, ele cita, inclusive, o Stravinsky, não... Esqueci o nome do cara que ele cita, mas ele cita um cara que diz assim, o inferno é aqui, o inferno é o agora, né? A sociedade tomada... E ele cita isso lá no Parque Central, um texto que compõe alguns temas em Baudelaire, né? Ele cita isso lá no Parque Central, e ele diz, o inferno é aqui. E, basicamente, é esse o meu projeto, a tentativa de contrapor mito e teologia, e reconhecer o mito como uma forma histórica, portanto, uma forma de repressão atual, e apontar a teologia como uma categoria crítica que quebraria, né, esta forma histórica em nome de uma outra apreensão do tempo que não é cronológico, que não mercantil, que não esse que nos castiga todo santo dia, nos tratando como que o Marcos diz, nos colocando numa vida prometeica, né? Ou seja, comendo o nosso fígado o dia inteiro para a gente repor à noite para depois ser comido novamente. Ou seja, não é essa estrutura mítica que queremos, mas é uma outra apreensão do tempo que não esse tempo aqui. E aí tá aqui as minhas referências, gente, quem quiser conversar depois, viu? É isso. Muito obrigado aí pelo espaço.